Boa noite. As dores da alma que quer reinar. Eu ouvindo teu falar, me canto, que seguir, caminhar, que saber, não digo, diz-me aqui, minha noite. Boa noite, todos. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu vou fazer uma leitura aqui de preparação do ambiente. O livro, mais uma vez, sugestões oportunas enquanto o Tchelsinha está entrando aí. De setor de pastoria, no mesmo livrinho que a gente já vem fazendo. Sejam todos muito bem-vindos. É o item 40 do livro e se chama... Vocês conseguem me ouvir bem? Acho que não tá comigo. Sim. Vocês conseguem me ouvir bem? Isso. A gente está solicitando o Tchelsinha aqui. Acho que tá com probleminha de conexão com a Tchelsinha, não sei. Eu vou fazer a oração enquanto... oração não, vou fazer leitura enquanto isso. O nome é Atender Sem Descer. Quando desces a lama, cuidas em não chafurdar no lodo. Pisas com todo cuidado. Quando te abaixas para apanhar algo na água empoçada, procurar segurar-te para não caíres na poça. Quando te abaixas num parapeito a grande altura, chegas a amarrar-te com uma corda na cintura, para que não despenques precipício abaixo. Assim, quando atendes a certas criaturas, cuida de precaver-te para evitar contatos que possam amanhã trazer-te resgates dolorosos. Vigia as palavras que proferes, para não seres mal interpretado. Caridade não é rebaixamento de nível nosso, mas elevação do companheiro desajustado. Tolerância não é ceder às imposições apaixonadas de espíritos desequilibrados, mas esforço para reequilibrá-los pela mesma pauta que nos beneficia a alma. Ajuda sem desajudar-te. Atende sem decair. Atenta para que, ao dares a mão a quem está no poço, não sejas tu puxado para o negro báratro, mas firma-te bem para te sustentares a ti mesmo com segurança e, além disso, poderes içar do abismo o irmão caído. Que linda. Achei linda essa lição. A gente vai fazer a oração agora. Deixa eu convidar mais uma vez a Tchelsinha, porque eu acho que tá com algum problema de conexão. É bom que ela peça para entrar. Tchelsinha, a gente vê que você está aí. O ideal seria que você saísse e entrasse de novo. Aí vai aparecer assim, solicitação para entrar. Ai! Consegui. Ai, que bom. Então, vamos fazer a oração para que ela possa logo começar com a fala dela, tá bom? Então, nesse momento, nós pedimos a todos para imaginar a figura do Mestre Jesus à sua frente. Imagina que ele está irradiando sobre todos nós, sobre a humanidade inteira, a sua energia plena de amor. Senhor Jesus, mestre e amigo, líder e trabalhador adiante do planeta, sempre com tua amorosidade.
guia e modelo de todos nós. Aqui estamos, Senhor, e te pedimos, te rogamos por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, aonde houver dor e sofrimento, seja pela causa que for, que a tua bondade seja um bálsamo. Envolva, Senhor, todos os que sofrem, todos os que sentem fome, todos os que têm medo, todos aqueles que ainda não te conhecem. Dá-nos, a nós outros também, todo o teu amor e força para que possamos consolar, para que possamos ajudar dentro da nossa possibilidade a todos aqueles que de alguma forma precisarem de nós. Pedimos, Senhor, pela tua luz sobre a mente, o raciocínio e a intuição de Alcinha, para que ela possa falar para todos nós, não apenas, Senhor, aquilo que ela, enquanto humana, preparou com toda boa vontade, mas principalmente a luz da tua verdade. Que os teus benfeitores estejam junto dela, envolvendo para que ela possa trazer para nós de acordo com a tua vontade. Fica conosco e damos por iniciado agora essa reunião que também faz aos nossos corações. Que assim seja. Oi, Bem, meus amigos. Muito Tudo bom. bem? Foi difícil, que não estava aceitando. Aí eu fui lá no quarto para pedir a Vitor Hugo, mas aí, como tá dando para me ouvir bem? sim. Tá me ouvindo bem? Aí Sim. a internet, eu falei, como ele também tá no computador, né? Aí eu falei assim, capaz da internet, né, cair, sei lá, o que pode acontecer. Aí deixei o telefone lá com ele enquanto vocês estavam fazendo a leitura da prece. Da página, né, de preparação. Mas é um prazer enorme estar com vocês. Prazer É um nosso. prazer enorme Gratidão. voltar ao Francisco de Assis, né? Tanto tempo, né? E vocês me venceram. Eu falei a Zezé ontem. Você Vocês vê que agora são venceram. novos tempos, né? É Novos tempos. interessante, né? Em relação ao Francisco de Assis, eu estou em quarentena há muito tempo, né? E agora, com a atualidade. Então, Maria, você me fez quebrar a quarentena com Francisco de Assis. Bom, gente. Tô Bom, muito gente. poderosa essa Como eu quarentena. falei, me desculpem de não ter. Me desculpem de não ter dado o tema, né? Falei o Evangelho, mas não deu tema. Mas se vocês estiverem com o Evangelho aí perto, nós vamos falar sobre o homem de bem. Foi o que veio à minha mente ontem. E aí a gente achou no Evangelho, né? Achou não, me veio o tema, né? Por intuição. Então a gente vai ver o capítulo. Ai, meu Deus, será que eu não marquei, não? Claro que sim. Eu tenho Claro certeza. que sim. Eu troquei aqui. Desculpa aí, peraí. Mas tem algum evangelho? Sem problemas. Vou pegar também para acompanhar. Pega os nossos. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Maria foi buscar nosso evangelho para a gente acompanhar. Ah, tá. Porque aí a gente, né, acompanha. Boa noite. Então, Desativo. a gente vê no capítulo 17 que Kardec traz para a gente nesse capítulo o sede perfeitos, e no item 3 a gente vai ver o homem, né? É o item que fala especificamente no homem de bem. Mas aqui nos caracteres, né, no primeiro item, está: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam,
Que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fareis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Para que a gente comprove que realmente nada disso está modificado no livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a pessoa, né, que não é, se porventura tem alguém, né, na live que não seja espírita, mas para que seja comprovado, então nós vamos na Bíblia, a Bíblia que vocês tiverem, não é? Nós vamos lá em São Mateus, capítulo 5, então nós vamos encontrar. São Mateus, capítulo 5, nós vamos encontrar o Sermão da Montanha, as Beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Aí vem, né, as bem-aventuranças. Vamos ver só umzinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas vamos lá, no versículo 44, o que Jesus nos diz, através de Mateus. 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mais, capítulo 46, versículo 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pode ter, às vezes, uma substituição, né, de uma palavra, mas a gente vai ver, né, que a ideia central, né, é a mesma. Trazer para a gente a ideia, né, o caminho, né? Porque Deus é o nosso Pai, né? E Jesus é esse nosso guia e modelo, né, que Ele nos deu para que a gente possa trilhar, né, e seguir essa estrada, como Ele mesmo disse, que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai senão por Ele. E então, a gente trazendo essa introdução, né, da lei divina, do Evangelho, que é tudo aquilo que Jesus falou, não deixou escrito, mas ele passou para os seus discípulos, e os discípulos escreveram. Por isso que a gente pode encontrar palavras, né, diferentes, mas o sentido central é esse, de também amar os nossos inimigos. Eu acho, eu fazendo uma leitura, estudando esse tema, eu vi uma colocação interessante do palestrante e escritor também, José Carlos de Luca, que ele fala que um amigo dele, e que ele também perguntou a Chico Xavier, como que ele fazia com o Evangelho, quantas vezes e como que ele lia. Então ele disse que Chico Xavier lia o Evangelho todos os dias. Aí, então, o De Luca até fala nesse sentido de que ele pensou assim, bom, a reflexão que ele fez, se Chico Xavier, que era Chico Xavier, lia o Evangelho todo dia, e aquela sabedoria imensa, né, de ter deixado essa gama de livros e de informações para nós,
ele lia todo dia, então o De Luca falou, então, Chico, eu tenho que ler várias vezes todo dia. Então, eu acho que fica a lição para a gente, né? Que a gente deve ler várias vezes todo dia. Porque é assim que a gente vai modificando o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar, como a página que Maria leu, né? Não estava ainda muito bem conectada, não, mas ainda deu para pegar, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escreve, porque, né, tudo que sai pela boca vem do coração. E se veio do coração, foi até a mente e aí você exteriorizou. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Nesses tempos e tudo, a gente também tem que ter muito cuidado também no que a gente fala, no que a gente transmite, porque senão vai ser só medo, vai ser só pavor, e as pessoas estão precisando de boas palavras, as pessoas estão precisando de esperança, de paz. E nós somos esses trabalhadores da última hora. E se somos esses trabalhadores da última hora, nós, espíritas, não só espíritas, mas os cristãos, mas principalmente nós, os espíritas, que tanto conhecimento, né, informações nós temos. Nós não podemos mais alegar ignorância depois de tantas horas, tantos dias, tantos anos, né, de presença e de conhecimento do Evangelho, né, e principalmente à luz da doutrina espírita. Eu acredito, e eu acho que vocês também acreditam, de que o Espiritismo, a doutrina, é esse consolador prometido por Jesus. Eu acredito nisso, porque as consolações, né, que ele nos traz, o Espiritismo, são enormes. Por isso que nos traz a paz e a tranquilidade, mesmo nesses tempos de pandemia, mesmo nesses tempos em que muitas pessoas, a gente não está aqui para julgar, mas que muitos, pela falência, pela desesperança, as pessoas estão chegando aos extremos e de até denunciarem umas às outras, ao invés de abraçarem, de receber, né, de ter misericórdia, né, com as fraquezas, com os deslizes, com o sofrimento do outro. Então, nós precisamos muito, principalmente nós espíritas, os cristãos de qualquer religião, nós precisamos muito refletir nesses tempos, mas não refletirmos no sentido de pensarmos entre quatro paredes, né? Porque eu vou contaminar A, eu vou contaminar B, aí eu vou pensar só entre quatro paredes. Eu e os meus e as minhas quatro paredes. Eu tenho que pensar, eu tenho que agigantar esse meu pensamento, para que a gente possa, nesse pensamento desse sede perfeitos, né, desses caracteres da perfeição que Kardec nos traz e, né, que também foi trazido para nós pelos evangelistas, que foi a palavra de Jesus. Mas nós precisamos refletir se nós estamos sendo realmente esse homem de bem. Não só nesse momento, mas em todos os momentos de nossas vidas. Porque se a gente for refletir nesse sentido, a gente vai conseguir, né, mesmo dentro de casa ou tendo que sair, pararmos de pensar em nós mesmos e nos nossos e ultrapassarmos essas paredes em que nós estamos agora acolhidos. A gente vai para fora das nossas portas, a gente irá para o nosso prédio, para a nossa rua, para a nossa cidade, e vamos estendendo para o nosso estado, estendemos mais para todo o nosso país, e pensando não só em nós, nos brasileiros, nós vamos estendendo o nosso pensamento para que a gente possa ter consciência do nosso papel, não só de nós, os nossos, a nossa comunidade, os brasileiros, e aí o nosso pensamento neste momento se estende à humanidade,
Porque a humanidade inteira foi afetada. Então, nós não podemos, temos que fazer a quarentena, né? Temos que ter todos os cuidados, mas a gente tem que pensar: eu sou um servo de Jesus na face da terra. Eu sou um cristão. Qual é o meu papel neste momento? Ficar dentro de casa amedrontada? Ou eu vou censurar aquele que saiu? Às vezes eu digo, mas aquele não teve necessidade. Mas quem somos nós para sabermos a necessidade do outro, né? E se o outro quis sair, nós responderemos, né? Pelas nossas atitudes. E aí, Kardec nos diz: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, está mostrando para a gente que nós temos que fazer por onde buscar a perfeição, né? Mas nesse sentido figurado, nós sabemos que essa é a meta, é a perfeição, né? Só que nós vamos numa perfeição relativa àquela, né, de Deus, como ele diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas o que nós estamos fazendo para alcançar essa perfeição, né? Então, nós vamos chegar ao homem de bem. E aí Kardec nos diz assim: Maria, Oi? eu vou pedir a você, quando faltar 10 minutos, você me falar, me interromper, por favor, Pode deixar. Sou muito boa tá nisso. bom? Pode É, deixar. porque eu quero finalizar com uma parábola. Então, eu sei que tem esse problema do tempo, né? E a gente que fala por inspiração, ó, a gente que fala por Ainda tem uns inspiração, 30 ó, minutos, tá tranquilo. tá, mas porque a gente, quando fala por inspiração, depois você vai, às vezes, pode até se perder, né? Então, Kardec nos diz do homem de bem. Só porque, né, quem não leu, a gente vai ler uns tópicos para a gente perceber. Eu marquei aqui, né, Contextualizar. estudando, e eu vi que eu gastei 10 minutos. O tópico não é grande, mesmo sem ter assim, muita habilidade com a internet, mas aí com o relógio é impossível não ter, né? Então eu marquei, deu 10 minutos. Então vamos lá. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Em todos os estudos que eu fiz, eu vi que essa parte dessa principal da lei divina, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, é o que a gente mais encontra nos estudos sobre esse tema. A gente tem que prestar muita atenção nessa lei. Na sua maior pureza, né? Se ele interroga a consciência, quer dizer, o homem, né, sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez tudo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Quer dizer, isso é bom a gente fazer, né? Mesmo antes de dormir, né? É um exercício, né? Que a gente deve fazer, né? Do que a gente está fazendo na nossa vida. E eu acho, né, que, claro, todos nós temos situações para a gente refazer, né? Todos nós, né? Nós estamos nessa vida, num aprendizado constante, né? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Esse já o homem de bem, né? Esse que já pode ser, como se diz, caracterizado, né? Intitulado como homem de bem. O homem de bem, ele sabe que sem a sua permissão, quer dizer, a permissão de Deus, né? Nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas.
Por isso que na oração, né, do Pai Nosso, a gente fala, né, que seja feita a tua vontade, né, e não a nossa. Eu sei que é difícil a gente até, né, falar isso, que às vezes a nossa vontade é que as coisas aconteçam, né, na nossa maneira, ainda um pouco acanhada de ver, né? Então a gente pede as coisas que a gente pensa que naquele momento é bom para a gente, né? Mas Deus sabe, né? O que a gente está podendo alcançar naquele momento. Mas a gente pede, né? O nosso objetivo é esse, né? É pedir, mas que a gente reconheça que deve ser feita a vontade de Deus, né? Se a gente já reflete sobre isso, a gente já está meio caminho andado. Nossa, a gente até pode até se alegrar se já diz isso. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nesses momentos, em todas as ocasiões, termos sempre fé no futuro. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Tudo passa, né, na nossa vida e tudo vai passar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Meu Deus, como é bom isso, né? Quando a gente alcançar isso, fazer o bem só pelo bem, sem esperar nada em O mundo troca. vai ser Nossa, melhor. vai Até ser só dá uma alegria. vibração de alegria, né? Não dá? Nossa Senhora, isso vai ser muito bom. Olha isso. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Já pensou quando a gente chegar nesse ponto de tomar a defesa do fraco contra o forte? E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. A gente reflete, né, sobre tudo isso que está acontecendo, né, não só por todo o mundo, mas a gente reflete sobre esses desvios todos que a gente está vendo, né, no nosso Brasil e tão perto de nós. Mas o homem ainda, né, é egoísta, né, e o orgulho e o egoísmo, né, como nos diz bem, né, os espíritos, né, ainda é a grande humano e benevolente para todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. É esse respeito, né, que a gente deve ter, né, em relação à opinião, né, à maneira de ver, né, Ponto de vista, né? o A ponto de maneira como o vista do outro outro. consegue ver. Isso é tão atual, né? O que a gente vive hoje, o cenário que a gente vive no Brasil. No mundo, É né? no mundo Isso, mesmo. no mundo. Então a gente tem que é, ter mesmo respeito, né, por tudo. Uhum. Respeita nos outros todas as convicções sinceras, já li, né? E não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. E como que nós estamos precisando, né, fazer essa caridade.
tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Muito sério, né? Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Aí a gente lembra, né, da prece de São Francisco de Assis, né? A gente lembra do Pai Nosso, né? Então a gente vê que essa ideia, né, do dar e do receber, né? Que a caminhada, né, que você faz, do pensamento, né, que você espalha, é um idêntico, né, que você receberá. E É eu muito sério. vejo também, sabe o que, Elcinha? A gente está Ah, falando, tô colocando aqui como maturidade do planeta. O homem de bem, à medida que ele vai exercitando, ele nem se ofende, porque ele entende que o outro só está enganado. Ele não é mal porque ele não presta. é, Ele está enganado. Ele vai encontrar o caminho, ele vai, com principalmente se certeza. eu ajudar, né? Se eu já consigo olhar, eu tenho que calar para É. poder promover a paz, né? E geralmente o que a gente fala diz tão mais do que a gente é do que o que o outro realmente é, né? Porque é tudo carregado de emoção, de preconceitos nossos e não. Porque você vê aqui que Kardec, né, ele mostra aqui pra gente, né, são as características, né? Como será, né, esse homem de bem, né? Esse nível de Então, maturidade. a nível de maturidade, você vê, né, já há tanto tempo, né? Esse livro foi escrito no século XIX, né? Então, a gente vê, né, na atualidade, né, eu acho que uma boa parte do caminho nós já trilhamos, né? E a doutrina espírita, ela nos oferece, né, mil e uma, né, possibilidades, né? É só a gente estudar sempre, né, vigiar, né, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que a gente possa mesmo já passar da metade desse caminho, né, que Jesus espera de nós já há tanto tempo, né, que já é essa formação, né, desse homem de bem, né, que a gente já está, com certeza, né, pelo menos para a gente se alegrar um pouquinho, né, a gente já está aí A gente na já vê, caminhada. se a gente olhar com boa vontade, a gente já vê muita gente melhor, fazendo um esforço Muito. sincero de redimir a si mesmo, né? É, é isso mesmo. Ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Isso também, né, é uma reflexão, né, que a gente deve fazer. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Isso aqui é muito sério, né? Porque quantas vezes a gente se vê mesmo, a gente tem que se policiar muito. A parte aqui, não vou dizer a vocês que é fácil, não, né? E às vezes a gente, claro, não vai divulgar, mas às vezes mesmo, né, dentro do nosso círculo mesmo, acanhado, né, de família ou de amizade, muitas vezes a gente esquece,
disso, né? E a gente se vê a praticar, né? A estar mostrando, né, os defeitos. E às vezes a gente faz aquela lista de tantos defeitos, né? Mas a gente vê, como Jesus falou, né? Um ato de amor, né? Cobre uma multidão de pecados. Então, como que nós ainda evidenciamos tanto os defeitos alheios? E às vezes também nos entristecemos mesmo com uma falha nossa, né? E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de ser útil, porque às vezes a gente pensa assim, não, até dentro de qualquer escola religiosa, né? Onde quer que a gente esteja. Ah, não vou ajudar, não vou me apresentar, não vou fazer a caridade, não vou participar dessa ou daquela escola religiosa, porque eu ainda sou um homem do mundo, né? E aí a gente perde oportunidade, mas nós estamos no mundo, nesse planeta que nos acolheu tão carinhosamente, né? Então, a gente tem que vencer essas nossas dificuldades e nos apresentarmos. E eu digo mais, e aí é até numa autoavaliação, né? Às vezes a gente renuncia o trabalho por orgulho, porque quer ser perfeito. Se eu não sou perfeita ainda, eu não vou me colocar disponível. Mas é quando a gente se coloca disponível que a gente vai melhorando. Mas a gente tem aquele Isso, orgulho de querer ser 100%. E a é, gente só precisa dar o melhor que a gente pode naquele momento, né? Eu tenho isso, procurado pensar assim. Quando a gente se é, expõe aqui diante de uma câmera gravado, a gente pensa muito nisso. Mas a gente não tem que ter perfeito, né, Ser? A gente uhum, uhum, também tem que olhar quanto eu posso contribuir. uhum. E, e pensar sempre, né, que se nós estamos aqui, né, foi uma oportunidade que Deus nos deu, né? Que Jesus nos mostrou. Então, por que não vamos aproveitar essa oportunidade, Com né? certeza. Para Ó, a Anne pode também. aproveitar a oportunidade de nós entendermos a nós mesmos, né? As nossas dificuldades que nós estamos aqui, mas você procurando estudar e refletir, eu também já pensei muito, né? Em, em, em não ser capaz, às vezes, de fazer as coisas, né? E aí a gente vê que é só a gente enfrentar, né? A gente precisa enfrentar, a gente precisa ter a consciência de que cada um vai dar aquilo que puder dar, né? Não Colocar o só valor contribuição acima do da perfeição, né? isso, Primeiro a contribuição, depois Feito é melhor que perfeito. isso. gostei, valor da contribuição acima da perfeição. Gostei, vou anotar. Então, é assim que a gente vai crescendo, que a gente vai auxiliando, e a gente às vezes a gente pensa que a gente está auxiliando muito, a gente está sendo muito auxiliado. Porque à medida que você se doa, né, você com certeza está sendo assistido, não é? E você com certeza a gente sempre lembrar, né, do nosso anjo da guarda, né, dos nossos mentores espirituais, dos falangeiros de São Francisco de Assis, né? Que se a gente acredita, a gente tem esse grande missionário, né? E a nossa casa né? Tem ele, né? Como nosso patrono, né? Os trabalhadores, os falangeiros de São Francisco de Assis, né? São esses que estão nos assistindo. Enquanto Maria estava fazendo a prece, né, estava lendo e você fazendo a prece, eu fui pedindo aos trabalhadores, né? É a minha primeira vez assim falando, né, numa live. Então eu falei, bom, eu tenho que imaginar que eu estou lá na frente e, né, lá do Francisco de Assis, eu me vi lá naquela sala em que falei tantas vezes, né? E tive que me calar
por um objetivo, né, maior, que foi, né, pela perda do meu tio Pedro e não ter companhia, né, também mais de ir para aí, e ter que cuidar da minha joia rara agora, né, que graças a Deus já vai fazer 18 anos. Muito lindo que Então, ele tá. Vamos seguir. Não então, vai dar tempo. Já temos mas aí, se faltam. Já são 8h41. Temos 19 minutos de live. 8h41. Ah, tá. Então, a gente, no passado, eu acho que ficaria muito mal se eu tivesse que deixar o grupo como eu tive que deixar. Deixar, assim, presencial, né? Porque não tem. Vou dizer a vocês, eu confesso. Hoje eu já participo de uma reunião às quartas-feiras, que é lá no Francisco de Assis também. O Francisco de Assis não me deixa. Francisco de Assis é o meu guardião mesmo, porque agora eu já participo do trabalho às quartas-feiras lá e às quintas também. Então, e a segunda de estudo, mas às quartas-feiras lá eu estou participando da reunião de tratamento, né? Como médium passista na reunião de tratamento lá. Mas começa às 7h30, 8h, mas não tem um dia, uma quarta-feira, um momento que o meu pensamento não esteja aí com todos no grupo Francisco de Assis. Então, vamos terminar aqui. Então, vamos lá. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. É o que a gente já tem falado, né? Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos e expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Bonito. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Isso é muito importante, né? O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, o importante é nós lembrarmos, né, dessa lei de justiça, de amor e de caridade. E essa justiça e essa lei de justiça, de amor e de caridade tem uma visão muito interessante quando o Haroldo Dutra ele mostrou, né, num estudo que ele fez dessa lei de justiça, ele coloca assim: o verdadeiro espírita é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade.
Então, ele diz que nós temos 3 desafios. Ele diz que o primeiro desafio precisa ser amoroso, mas não pode ser injusto. Quer dizer, pensando nessa lei de justiça, de amor e de caridade, nós precisamos ser amorosos, mas não podemos ser injustos. Quer dizer, isso mostrando que essa lei não são 3 leis, é uma lei só. É a lei de justiça completa. De justiça, de amor Ela e é de toda caridade. integrada. Toda integrada. Então, o homem de bem, ele precisa auxiliar o próximo, mas não pode abrir mão da disciplina e da ordem. Olha como é que é difícil. É. E o terceiro desafio, você precisa ser justo, né? É de justiça, de amor e de caridade. Então, nós precisamos ser justos, mas não podemos abrir mão da caridade. Então, é difícil, né, a gente alcançar tudo isso e ter a visão de que você deve amar, mas que não pode ser injusto. De que você precisa auxiliar o próximo, mas você não pode abrir mão da disciplina e da ordem. Quer dizer, né? Você ama seu filho, É um mas você não diamante, pode né? perder. Hã? Um diamante. Você vê que são prismas que são lapidados, né? Lapidados. Então, você precisa ser justo, mas não pode abrir mão da caridade. Então, a gente, né, a gente precisa pensar bem, né, nesses desafios, nessas construções, nessa lei. E aí, a gente tem 10 minutos ainda? Tem. A gente tem 12 minutos até o final da live. Total. Dá tempo. Então tá bom. Então, a gente vai lá na parábola do bom samaritano. Jesus estava, né, pregando, então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, quer dizer, um doutor da lei, né, levantou e disse para Jesus: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Então, Jesus aí estava indagando dele. Jesus não deu a resposta. Jesus devolveu a pergunta para ele. Acho muito interessante quando se faz isso. Para se fazer isso, precisa ter, né, um conhecimento, uma sabedoria, né? Por quê? Eu entendi desse jeito. Como Jesus falava, né, naquele tempo por parábolas, se ele falava por parábolas, nós não estávamos ainda no nível de alcançarmos o entendimento. Então, aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir entendiam. E aqueles que não tinham, ficava para depois, conforme a gente faz com os nossos filhos. Você não vai ensinar uma lei dessa, né, para um bebê. Você vai ensinar para o bebê a lei de justiça, de amor e de caridade. Você vai amar, né? Você vai ser caridoso, você vai envolver o seu bebê. E aí você vai, com o tempo, ensinando. Foi o que Jesus fez. Então, Jesus foi e devolveu para ele, não é? Que é o que está escrito na lei. Que é o que lês nela. E aí o doutor da lei responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde como? Não precisou nem falar muito. O sábio, né? Não precisa falar muito. Então Jesus disse: faze isso e viverás. Quer dizer, ele mostrou para Jesus como que ele teve a visão, como que ele leu, né? Como que ele fez a leitura da lei, não é?
Mas o doutor da lei, esse homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, eu pulei alguma coisa, gente. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de. Menina, eu estou enxergando mal mesmo. Cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus. Nosso irmão Arthur Valadares, que é um jovem palestrante, que eu adoro as palestras dele, e eu fui procurar ver o que Arthur Valadares tinha para me dizer, né, sobre o homem de bem. Então, ele falou muito no começo 5 minutos. Ele falou muito dessa dinâmica, né, da época e dessas diferenças, né, entre as religiões. Né? Então, que muitas contendas, né, apareceram por causa, né, das religiões. E uma coisa que a gente sabe, né, essas brigas, essas contendas todas em nome de Deus, em nome do Cristo. Mas tem uma colocação muito interessante que o Arthur Valadares faz. Quem não assistiu ainda, procure assistir, porque ele é ótimo. E ele fala dessa parábola do samaritano. Ele fala homem ferido e sem vestimentas, né? É aquele homem caído. Então ele fala eu vou ler para não, porque se eu começo a falar eu vou passar. Então ele fala que o primeiro personagem, né, tá esse homem ferido, sem vestimentas, jogado pelo meio do caminho. Então esse primeiro personagem é esse sacerdote que está voltando do trabalho no templo. E lá ele estava pregando, né? E lá ele adquire essa pureza ritual. Ele tinha condições, né, de tratar daquele homem. E aí ele tinha o óleo e ele tinha o vinho, que ele usava no templo. E aí ele se aproxima, mas ele não quer perder essa pureza ritual, porque ele perderia dinheiro e perderia o seu
o seu lugar, né? Lá no templo. E aí vem regras, formas, vestimentas ou etnias. Então, ele passa e vai embora. Vem o segundo personagem, que é o levita, que estava lá no templo, junto com o sacerdote. E aí, o exemplo do sacerdote. O levita olha e vê ferimento e vê que ele está jogado, e aí pensa: ah, se o sacerdote passou, eu também vou adiante. Não vou, não se importou, não é? E vem o terceiro personagem, que é o samaritano, né? Então, diante de todos, discípulos e doutores da lei, esse samaritano foi aquele homem, né, que se ajoelhou, pegou do seu, né, do seu azeite, né, que ele fala, pegou do seu vinho, né, no sentido de esterilizar, né, ali, de cuidar da ferida, pegou o seu óleo, né, fez ali aquele curativo, pegou o homem, botou o homem em cima do seu cavalo e levou o homem até uma hospedaria, né, lá mesmo em Vai Samaria. cair. Oi? Vai cair. Se a gente não fechar, a gente não consegue gravar. Temos que Ah, encerrar. tá. Então vocês sabem então que o samaritano então foi esse homem, né, que acolheu aquele homem ferido, porque o sacerdote e o levita foram embora. Então o homem de bem é esse que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade e que acolhe as pessoas na hora da necessidade e não escolhe a quem ajudar. E Espero que eu tenha independente da podido, inteligência, né? Muito lindo isso. E mostra também não a é? responsabilidade que nós temos, porque somos exemplo. Né? Nós somos exemplo, porque o levita passou adiante porque pensou o sacerdote. Ele estava lá no templo com o sacerdote. O sacerdote passou, por que que ele ficaria? Não é? Então veio o samaritano e as pessoas tinham tanta e tanta prevenção, né, com os samaritanos, né? E aí foi justamente ele que veio cuidar. Boa noite para todos. Espero que eu tenha podido falar alguma coisa, passar alguma Um coisa, sorriso, às vezes um Elci. pouco. Beijo. Beijo. Boa noite para a foto. A gente tira depois o print. Boa noite. Depois eu consigo tirar. Eu consigo. Faz a oração pra gente encerrar, Mandy, por favor. Faz a oração, Elcinha, por favor. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, Francisco de Assis, mensageiro de amor e de luz, sabemos que neste momento estão a nos envolver. Todos que estão acompanhando e também envolver todo o nosso planeta Terra nesses momentos de dor e sofrimento. Que as pessoas tenham consciência de que tudo vai passar. Esperança, esperança, esperança. E vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos acolher aqueles que sofrem, vamos respeitar a opinião dos outros, mas vamos dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, porque Deus é e vela por nós. Boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite, gente. Muito Boa obrigada a todos noite, que ficaram gratidão, aqui. viu? Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Mãe,